Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 11 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse capítulo. Um capítulo, digamos assim, que ele fala a respeito da oração também. Ali, como a gente vai ver como João ensinava os discípulos dele, os discípulos estão perguntando para ele para também estar ensinando eles também. Então vamos dar uma olhada nesses contextos aí deste capítulo 11. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu tô meio gripadão, me perdoe se às vezes eu der alguma tossida aí, tá? Então vamos lá no capítulo 11. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Vale lembrar que o Senhor fala ali para a gente estar perdoando pessoas, às vezes, que acabam pecando contra nós, porque nós somos falhos também. Às vezes a gente também acaba pecando contra alguém também e acaba não perdoando. Enfim, ele traz aí na oração, a oração simples que o Senhor nos fala é essa, tá? Perdoando quem nos ofende e nós perdoamos também quando nós ofendemos também. Enfim, é uma tratativa de ambas as partes esse detalhe do perdão. E também não deixe nos cair em tentação. Então vale lembrar que no cotidiano nosso nós devemos pedir para o Senhor para não cair em tentação. E vale lembrar que no início ali ele fala Pai, nosso Pai eterno, nosso Senhor, nosso Deus, nós temos que estar sempre glorificando e falando do nosso Deus, que é santificado o nome dele e que venha o reino dele na nossa vida todos os dias. Mas enfim, então ele lhe disse: Suponho que onde vocês tenham um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Vale lembrar que no contexto da oração ele está contando esse detalhe do amigo dele. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ele está falando de insistência, enfim, hoje, bem provável que eu também sou falho nesta questão de não insistir, digamos, com detalhes, às vezes através da oração ali. E aqui ele está falando, ó, busquem, batam que a porta vai ser aberta, peçam que ele é dado. E o Senhor também tem outros detalhes que ele fala em si, que vocês não recebem porque não sabem pedir. Enfim, não sabemos pedir direito. Enfim, nós temos que pedir para o Senhor também que nos ensine a dar esse entendimento de como tá presente ao Senhor, tá com a oração ali, clamando o nosso Senhor e pedindo o certo também, que senão o Senhor não vai nos tratar também. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, com lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Aqui o Espírito Santo ele está falando do reino, né? Então ele fala que venha o teu reino. Aqui ele está tratando aí do Espírito Santo a quem pedir. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu.
Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: Voltarei para casa, de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enfim, essa questão de espíritos imundos, vale lembrar que isso aí é complicado até para a gente entender ali. Quando Cristo trata desse assunto, ele fala que se um espírito imundo sai de uma pessoa e quando a casa fica limpa e não vem o Espírito Santo morar ali, bem provável que a situação se torna 7 vezes pior, como o próprio Senhor fala ali. Então eu vejo que essa questão espiritual é muito importante, digamos, nesse assunto assim do Espírito Santo e do espírito imundo. Enfim, hoje falamos do Espírito Santo, que é de Deus. Enfim, tem o do diabo também, tem os espíritos imundos, e eles tomam conta de pessoas, tomam conta de famílias inteiras. Enfim, vale lembrar esse detalhe como o Senhor fala. Aí, quando fica vazia a casa, se torna 7 vezes pior quando vem o outro espírito, digamos, com mais 7 junto com ele. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus estava falando da obediência. Enfim, muitos tratavam ali como falando da própria Maria, mas Jesus fala bem assim: a minha mãe e meu pai e meus irmãos, aliás, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu de Deus. E aqui ele trata da mesma forma também, não desprezando Maria, mas ele falando que tem que fazer a vontade do nosso Senhor. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Porque assim como o filho foi um sinal para os nevitas, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora o que está aqui é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Enfim, Jesus ali estava mostrando para eles: olha, vocês viram lá que a rainha de Sabá veio dos confins da terra ali para ver a sabedoria de Salomão. Enfim, era muita riqueza que aquela mulher tinha. E muitas histórias falam que até Salomão teve um filho com ela. Enfim, isso é pessoas que também estudam aí e começam a falar esses detalhes. E também ele fala de Jonas também, que Jonas ficou 3 dias no útero ali, no ventre da baleia, digamos assim, num peixe grande. E ali Jesus também está tratando que ele vai ficar 3 dias também no ventre da terra, para estar ali pregando os espíritos em prisão, como a gente vai ver, ele vai estar comentando em Pedro. E também ele está falando que ele é maior que Jonas, e vocês não
não crê em mim? Enfim, está trazendo esse detalhe para o povo judeu ali, para os israelitas daquela época. No versículo 33, ninguém acende uma candeia e a coloca num lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dela estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Está falando do brilho da candeia. Quando tem luz, ela vai estar brilhando. E quando tem trevas, vai estar em trevas e a gente vai estar observando esses detalhes também. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato, como esmola, e que verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Enfim, eles estão trazendo ali o dízimo da hortelã, da arruda, enfim, digamos assim, coisas pequenas, mas desprezam as coisas grandes, que fala assim: vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como o túmulo, que não são vistos, sobre os quais o homem anda sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós? Quanto a você, perito na lei, disse Jesus: Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudar. Enfim, o camarada pergunta ali para Jesus e Jesus responde na letra para ele: olha, vocês querem que as pessoas carreguem um fardo tão pesado, mas vocês não são capazes de levantar um dedo para ajudar. Está repreendendo o povo ali. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar do santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem que os outros impedem os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele, interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Enfim, dá para entender que Jesus tinha uma luta com esses camaradas. Ele falava na lata para eles: olha, é assim, assim, assado. Vocês são assim, assim, assado. E agora eu faço uma pergunta para vocês. E hoje na religião, será que não está andando neste mesmo nível? Vale lembrar que as pessoas querem ser saudadas, querem sentar nos melhores lugares, querem ser vistas, querem lugares de honras,
querem que as pessoas trabalhem e não erguem um dedo também para fazer alguma coisa também. Enfim, não fica longe, o tempo de hoje não fica longe do tempo que Jesus estava pregando aqui para este povo. Se nós meditar bem certinho aí, hoje está quase da mesma forma, não fica muito diferente, porque a religião hoje aí num todo aí acaba atrapalhando muito o contato com Cristo. Eles só querem só aquele contato superficial, mas querer que você se entre no reino de Cristo mesmo é muito difícil. Pregam só a salvação, mas o reino eles deixam de lado. Enfim, vale lembrar que a salvação é ganho através do tempo que crê. Creu de todo o coração, vai ser salvo. Mas o reino de Deus é ganho pelo esforço. Tem que nascer de novo, da água, do Espírito. Tem que estar trilhando o caminho reto do nosso Senhor. Como nós vimos ali quando Jesus fala: quem põe a mão no arado, não olhe para trás, porque senão sai do trilho. Não devemos, nós que coloquemos a mão em Cristo, nós não podemos olhar para trás, porque senão nós vamos cair também. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.